Não quero ser eu a plantar discórdia não, mas olha o que o Nicolas Ferreira falou depois do Flávio Bolsonaro despencar na última pesquisa, ó. Realmente avaliar as condições de quem realmente consegue enfrentar um segundo turno, né? Quem realmente consegue ir para o segundo turno, enfim, vencer o PT, que é o nosso objetivo maior. Já tá defendendo abertamente que ignorem o Flávio Bolsonaro e a direita pule para outra candidatura. Olha, se você compartilhar isso, capaz de chegar no Flávio Bolsonaro e ter uma mega treta lá na direita. Briguem! Bomba urgente direto de São Paulo. Presta muita atenção, porque a coisa começa a ficar interessante. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acaba de afastar o gerente de eventos da SP Turist, depois que surgiram investigações sobre uma suposta ligação com pessoas e entidades ligadas à produtora do filme Dark Horse. Aquele filme sobre o ex-presidente preso Jair Messias Bolsonaro. Mas calma. Eu confesso que eu achei que estava tudo normal. Eu achei que era tudo teoria da conspiração. Eu achei que não tinha nada para investigar. Vocês acharam também? Então me explica uma coisa. Se está tudo tão tranquilo, por que afastar o sujeito? Por que abrir a apuração? Por que a controladoria está investigando? Não tem nada, não é verdade? Mas, segundo reportagens, as investigações envolvem conexões entre ONGs, empresas e contratos públicos que passaram a ser analisados pelos órgãos de controles. E não estamos falando de qualquer ONG. Estamos falando de uma estrutura ligada à empresária Karina Ferreira da Gama, associada à produtora do filme Dark Horse. E agora, a gente vê o prefeito de São Paulo pulando do barco. E é o seguinte, o Bolsonaro tem que estar na cadeia, né? Isso aí, o Bolsonaro, a prisão resolve. Sim, o certo seria ele estar na cadeia, mas não tá, né? Seu prazo de prisão domiciliar tá chegando ao final, a gente espera que ele volte para a Papuda para cumprir seus 27 anos de cadeia em regime fechado, porque ele foi condenado por pelo menos 5 crimes, né? Entre eles, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado, né? Isso aí em qualquer país no mundo. O sujeito que foi condenado por uma quantidade de crimes como essa aí, ele já estaria no vinagre hora dessa, né? Já teria levado farelo, já teria um passado sal nele se fosse em outros países aí, através de uma injeção letal, cadeira elétrica, depende aí dos métodos que eles usam aí para aplicar a pena de morte em outros países, só que no Brasil ele tem sim que ir para a cadeia, porque aqui não tem pena de morte para quem pratica esses crimes, né? Agora, a questão é a seguinte, quem anda no avião do Bocardo tem que ir pra cadeia também, ou seja... Sim, Nicolas Ferreira, o certo seria tu ir pra cadeia também, cara, de acordo com a régua de vocês, porque é o seguinte, o presidente Lula, ele foi preso por visitar um triplex, né? E você viajou mais de 10 vezes no jatinho do Vorcaro, o maior corrupto da história desse país aí, o responsável pelo maior caso, maior esquema de corrupção da história, né? Que está envolvida aí com muitas organizações criminosas aí, incluindo aí a turma aí que está fazendo o filme aí para um ex-presidente que está preso, né? Então, se fosse de acordo com a régua de vocês, não sei como é que funciona essa régua de vocês, inclusive, eu gosto sempre de colocar os vídeos aqui do Tony de Paula, porque ele faz questão de questionar a régua moral da extrema-direita, né? Tira Flávio Bolsonaro e coloca Lulinha. Lulinha fez contato com Daniel Porcaro, o maior fraudador do sistema bancário brasileiro, pedindo a ele 134 milhões para pagar o filme do Lula. E aí? E aí, se fosse o Lulinha em áudio, Lulinha confessando que pediu grana por Vorcaro para fazer filme pro Lula, se fosse o Lulinha que tivesse aí, o Intercept mostrou aí os comprovantes, né, cara? Os comprovantes aí para onde o Vorcaro estava mandando ali os repasses milionários, né, para as contas aí dos irmãos Bolsomaster, né? Dos irmãos das tarifas.
Eduardo das Tarifas e o Tariflável. Cara, se fosse um filho do Lula, bicho, esse país estaria pegando fogo numa hora dessa, né? Só que a gente sabe que a régua moral da extrema-direita é diferente para medir, né, os corruptos de estimação deles, né? A gente sabe como que funciona a hipocrisia da extrema-direita. Acabei de ver uma notícia gravíssima. O governo Lula cortou 4,5 bilhões de reais do orçamento da defesa e suspendeu as operações do Exército nas fronteiras contra o crime organizado. Por que isso acontece no governo Lula? Por que isso aconteceu e muito no governo Bolsonaro? Por que isso vai acontecer no próximo governo? Porque o mercado interno e externo, eles impõem ao Brasil medidas de austeridade, medidas de controle dos gastos públicos, teto de gastos, coisas desse tipo. Aquela ladainha, aquela mentira braba que o orçamento do Estado é como se fosse o orçamento da dona de casa. Mentira do tamanho do planeta. O próprio Flávio Bolsonaro, que está criticando isso, chama esse tipo de ação de corte, o tesouraço do Flávio, de o caminho da prosperidade. O que é uma merda, ou seja, ele está criticando essa parada, mas a proposta dele é piorar essa merda. O que é de uma cara de pau do tamanho do planeta, mas ninguém pode ficar surpreso com a cara de pau de Flávio Bolsonaro ou de qualquer pessoa da extrema-direita. Depois de todo o trabalho que eu tive para que o governo americano classificasse o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, você vem agora e deixa as fronteiras do Brasil completamente abertas, expostas. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não fabrica a maior parte do armamento pesado usado pelas facções. Perguntas importantes. Por que Flávio Bolsonaro não pediu esta classificação para as milícias, que atuam exatamente da mesma forma hoje que o Comando Vermelho? Por que ele não pediu para o terceiro comando puro? Porque ele não fala que grande parte dessas armas vem dos Estados Unidos e que muitas dessas quadrilhas, dessas facções, fizeram a festa durante o governo do pai dele com a liberalização de armas de grosso calibre, comprando de forma mais barata as armas que os CACs, né, adquiriam legalmente. Foda-se isso aí. E por fim, abraça essa porra aí, tu foi lá, pediu só isso. Aí veio essa parada do PCC e CV, veio o tarifaço e veio o ataque o Pix. É tudo teu, meu irmão. Abraça que os filhos são todos seus. E agora o Exército ficou sem dinheiro para controlar. Esse é um momento importante para lembrarmos dos militares que estavam ao lado de Jair Bolsonaro. Em especial o príncipe da logística, que foi ministro da Saúde, o general Pazuello. Vamos entender por quê que mesmo com dinheiro, essas fronteiras viraram a peneira do caralho. Apesar da propaganda de Bolsonaro sobre sua experiência em logística, geografia também não era o forte da gestão de Eduardo Pazuello. Ele confundiu, o ministério dele confundiu o cara que é o sujeito da logística do Exército, tá? Ele confundiu AM com AP, Amazonas com Amapá e inverteu a carga de vacina. O Amazonas recebeu 2.000, era para receber 78.000. E por fim, essa matéria que o Flávio está falando fala também de combate a garimpo ilegal. Só que ele não toca no assunto, sabe por quê? Porque o garimpo foi amplamente ajudado, amplamente incentivado durante o governo do pai dele. E ele jamais vai falar mal de garimpo ilegal na Amazônia. A Janja agora tá falando que é crente, é evangélica. Falou que a única coisa que ela tá fazendo é seguir a Bíblia. A direita, quando tá perdida, chama Janja. Chama Janja, chama Dilma. Começam a falar da Janja e da Dilma. Quando eles estão perdidos, é o rumo que eles seguem. Vamos ouvir qual a crítica contra a Janja aqui. Ô Janja, que Bíblia é essa que você tá lendo, minha filha? Porque se você leu a Bíblia, você leu completamente errado. Eu sei que seu KI é baixo, mas lê lá de novo pra você ver se você entende alguma coisa. Inclusive sobre falsos mestres infiltrados na igreja, falsas doutrinas, pra desviar os crentes do caminho da verdade, lobos em pele de cordeiro. Isso aí tem bastante.
A Bíblia que você nunca leu, Janja. Chama eles, inclusive, de anticristo. Pelo visto, você não entendeu absolutamente nada. Ou tá fingindo que não entendeu. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui a Janja sendo crente em um terreiro de macumba. Olha aqui ela sendo crente de novo em outro terreiro de macumba. Olha aqui o Lula e a Janja fazendo macumba dentro do Palácio do Planalto. Janja, tem problema nenhum você ser macumbeira. Tá tudo certo, eu não tô nem aí. Você só não pode ser mentirosa. Para de mentir pros evangélicos. Evangélico, você sabia que a Janja já falou abertamente ser a favor do aborto? Sabia não? Eu vou ler pra você uma parte do Congresso. Ah, o assunto é aborto? E no mundo evangélico não se aceita o aborto? Mas os evangélicos dessa linha aí não vivem com a bandeira de Israel? Israel é liberado o aborto. Sim, liberado. Eu dei uma pesquisada aqui, ó, algumas atualizações. Em 2022, o processo foi simplificado. As mulheres podem pedir online sem precisar comparecer pessoalmente ao comitê, nem responder perguntas invasivas sobre a contracepção. Abortos com pílula, medicamentoso, no início da gravidez podem ser feitos em clínicas do sistema de saúde pública, que tem lá em Israel. Os lobos em pele de cordeiro não contam essas coisas, né? Ah, e se você gosta do meu trabalho, quer me apoiar, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Paraná. Na minha bio tem um link para quem quiser apoiar. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Eu não estou atrás de dinheiro, não preciso de dinheiro, não pretendo gastar dinheiro. A ideia é só ter o maior número de apoiadores. Eu preciso de apoiadores. Se tivesse a opção de colocar 1 centavo ali na plataforma, eu teria colocado o valor mínimo de R$5, então tem lá R$5. Um cafezinho. Se você gosta do meu trabalho, se a minha luta aqui é a mesma luta que a sua, apoie. E apoie uma vez só, hein? Nada de ficar apoiando muitas vezes, porque a ideia é um apoio, um voto. Ninguém vota mais de uma vez, né? Então a ideia é essa. Quanto mais apoiadores, maior a chance de a gente ganhar. Ajude, apoie quem luta a mesma luta que você. Começou a Copa do Mundo e tem tudo para dar errado. Pois é, simplesmente porque 78 dos 104 jogos vão acontecer nos Estados Unidos, governado por Donald Trump, onde até a Anistia Internacional já avisa, tá tendo violações sistemáticas de direitos humanos. A expectativa era ter um boom no turismo nos Estados Unidos. Só que uma pesquisa revelou com mais de 200 hotéis aí, é que as reservas foram muito abaixo das expectativas. Mas por quê, né? Por que isso está acontecendo? Mais de 100 organizações fizeram um aviso para quem ia para a Copa do Mundo lá. Os caras avisaram, ó, tá tendo um monte de violação de direitos humanos. Se vocês vierem para cá, vocês imigrantes, vocês que são turistas, vão vir aqui para os Estados Unidos, pois é, a coisa tá feia. E dito e feito, o maior árbitro da África foi simplesmente impedido de entrar nos Estados Unidos. O cara foi retirado do torneio, voltou para casa como herói. E sabe o que é pior? Não tem nenhuma justificativa para esse árbitro não entrar nos Estados Unidos. A única justificativa é o Trump achar que o povo da Somália é um povo repugnante, entendeu? É racismo mesmo, xenofobia. Mas a verdade é que a coisa é muito pior. Como, por exemplo, nesse vídeo aqui, onde a seleção do Senegal é revistada como se fossem criminosos. Isso é uma vergonha, mas está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Mas também não é para menos, só nas 11 cidades que vão sediar jogos da Copa, mais de 167 mil pessoas foram capturadas pelo ICE e deportadas só até março de 2026, entendeu? Essa é a realidade dos Estados Unidos hoje. Isso aí é uma ditadura, você pode chamar do que quiser, mas a coisa tá feia e essa Copa vai demonstrar pro mundo inteiro que não é à toa que os Estados Unidos tá metendo bomba no Irã para matar criancinha, tá destruindo até reservatório de água agora, pois é, destruindo infraestrutura essencial para a vida humana. Os Estados Unidos já é uma ditadura sob Donald Trump e todo mundo tá vendo isso agora nessa Copa do Mundo. Achou esse conteúdo importante? Já curte, comenta, compartilha e me segue para mais informação como essa. Hoje, dia 11 de junho, começa a Copa do Mundo. E junto com ela, vai começar também uma enxurrada de propaganda, de apostas esportivas, de bets. Então eu quero deixar aqui um recado muito simples. Não caia nessa ilusão. As bets gastam milhões em publicidade para te convencer de que é possível ganhar dinheiro apostando nos resultados do futebol. E aí nessas propagandas elas mostram as pessoas comemorando que está ganhando, prometendo bônus, aí dão palpites, criam uma sensação de que você está perdendo uma oportunidade de apostar. Mas gente, se apostar fosse uma forma confiável de ganhar dinheiro, por que essas empresas seriam tão lucrativas? E elas só são lucrativas porque no longo prazo a maioria das pessoas perde, e perde muito dinheiro. Às vezes você faz uma aposta e você pode até ganhar um dinheirinho hoje, às vezes ganha outro amanhã, mas o sistema das bets ele é construído
para que a casa de aposta tenha vantagem e não você. E é por isso que os estádios estão cheios de anúncios de bets, na televisão está cheio de anúncio, os donos dessas empresas estão ficando cada vez mais ricos. E enquanto eles ficam ricos, muita gente acaba comprometendo todo o dinheiro que tinha, que faria falta para pagar conta, para comprar, para comer, para realizar projeto importante, para fazer uma viagem, para cuidar do seu filho, para ir no hospital. Então, para você que gosta da Copa do Mundo, que gosta de futebol, apenas torça, assista aos jogos, comemore, discuta aí os resultados com sua família, com seus amigos, com quem você for assistir os jogos, mas não transforme essa paixão que você tem pelo esporte, pelo futebol, numa forma de você perder dinheiro à toa. A Copa do Mundo, ela é uma festa para quem gosta de futebol. Apesar dela estar acontecendo nos estragos fudidos, que está impedindo até juiz de futebol de entrar no país. Mas não deixe que essa Copa do Mundo se transforme numa perda gigantesca para sua vida. Seu dinheiro vale muito. Não aposte em bets. Mais uma decisão dos Estados Unidos e de Donald Trump, que é defendida pela direita do Brasil, que é defendida por Flávio Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Você aí, influenciador, que for para os Estados Unidos e entrar, com visto de turista, e você é criador digital, vai para lá gravar a Copa do Mundo, você vai ser deportado para o seu país. Ou seja, eu sou influenciador, mas não sou jornalista. Entrei com um visto de turista apenas para fazer vídeos monetizado, os Estados Unidos, o ICE, vai te mandar para casa. Tem que ser credenciado jornalista para poder ficar nos Estados Unidos. Está em todo canto, acabou de sair agora a terra da liberdade defendida pela direita brasileira. Influenciadores com visto de turismo não podem criar conteúdo na Copa do Mundo, dizem os Estados Unidos. Segundo Diário do Centro do Mundo, autoridades de imigração dos Estados Unidos anunciaram um endurecimento na fiscalização contra influenciadores digitais estrangeiros que entrarem no país com visto de turista durante a Copa do Mundo. A medida mira criadores de conteúdo que pretendem produzir material monetizado em plataformas digitais durante a permanência temporária em território estadunidense. Eu vou pedir Uber, vou pedir o 99. Hoje a Uber fica, em média, com 40% das viagens de um motorista. Já parou para pensar que podia ser diferente? Podia esse dinheiro ficar com os próprios motoristas? Por isso que eu vim visitar aqui hoje, em Araraquara, a Morada Car, que é a cooperativa exemplo de motoristas de aplicativo, criada na gestão do prefeito Edinho, viabilizou o espaço deles e que garante 93% da viagem fica com o motorista, os outros 7% é para manutenção de custos do aplicativo, dos espaços e tudo mais. Enquanto com a Uber fica 50%, fica 60% com o motorista. E o resto vai lá para os Estados Unidos, porque é empresa estrangeira ainda. Esse dinheiro fica aqui. Eles jogam uma dinâmica lá em cima, nos horários de pico. Por isso que é muito importante as cooperativas. Ela entra com papel social, ela consegue manter um preço justo para o motorista e para o passageiro, e consegue controlar a inflação. Eles comeram grama pela raiz até a gente poder criar um aplicativo que funcionasse, que fosse deles, que eles resistiram. Esse grupo que está aqui é o grupo que liderou, de fato, a criação de uma cooperativa legítima. Estou falando porque eu não acredito em outro caminho que não seja cooperativa. Isso é um exemplo. Imaginem da possibilidade da gente expandir isso, fazer isso no Brasil inteiro. Cooperativas, aplicativos próprios, em que os próprios motoristas controlem a tecnologia, controlem o algoritmo e recebam o ganho do próprio trabalho. Porque quem trabalha, afinal, são eles, o carro é deles, a gasolina quem paga é eles, não tem por que vir uma empresa e ficar com tudo. Parabéns, viu, gente? Parabéns, Morada Car. Parabéns, Edinho, ter puxado isso aqui. Mesmo sofrendo, nunca perde a fé, pois sabe que Deus nunca abandona quem quer. Oh, 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 sou georginense, sou guerreiro, sim, senhor. TV, isso é Nordeste, canal de valor. A vida é difícil, mas eu vou vencer. Com trabalho e esperança eu faço acontecer. Oh, 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 sou georginense, filho dessa região. Carrego coragem dentro do coração. Pode vir a luta, eu não vou recuar, porque quem nasce forte aprende a lutar. Tem pescador saindo antes do amanhecer, pra garantir o pão e a família manter. Tem agricultor cuidando da plantação, sonhando dias melhores pra sua nação. No litoral, no sertão ou agreste, tem gente valente espalhada pelo Nordeste.
Homem e mulher de fibra e tradição, construindo o futuro com dedicação. Oh, 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 sou georginense, sou guerreiro, sim senhor. Provei, isso é Nordeste, canal de valor. A vida é difícil, mas eu vou vencer. Com trabalho e esperança eu faço acontecer. Oh, 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 sou georginense, filho dessa região. Carrego coragem dentro do coração. Pode vir a luta, eu não vou recuar, porque quem nasce forte aprende a lutar. Quando a chuva cai, renasce a plantação. Quando a luta aperta, aumenta a união. O povo potiguar tem força pra seguir e nunca deixa seus sonhos cair. Oh, 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 Georgino Avelino é meu lugar, terra abençoada onde aprendi a sonhar. Mesmo na dificuldade eu continuo a caminhar, porque o povo nordestino nasceu pra conquistar. Oh, 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 sou georginense, sou guerreiro, sim senhor. TV, isso é Nordeste, canal de valor. A vida é difícil, mas eu vou vencer. Com trabalho e esperança eu faço acontecer. Oh, 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 sou georginense, filho dessa região. Carrego coragem dentro do coração. Pode vir a luta, eu não vou recuar, porque quem nasce forte aprende a lutar.